E aí, seja bem-vindo a mais um episódio da série Discipulando do podcast Quem é Este? Bom, eu sou a Tainara e o assunto de hoje que nós vamos conversar é sobre graça. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso e não tenha entendido muito bem, então eu vou te explicar um pouco sobre essa coisa maravilhosa que é a graça de Deus, que é de graça, porque já foi pago e o Senhor quer derramar sobre você. Mas você pode perguntar, ótimo, Tainara, não vou precisar pagar, já foi pago, eu posso receber, então, meu presente, como que eu faço isso? Bom, continue ouvindo o episódio para te explicar um pouquinho sobre isso. Bom, o texto que eu vou ler está em Romanos, capítulo 5, verso 1 e 2. Diz assim: Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Cara, que texto! Tá, ele começa assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Bom, se agora temos paz com Deus, então nós éramos inimigos de Deus? Isso mesmo. Nós, antes de aceitarmos Jesus, éramos inimigos de Deus. Como assim? Por quê? É o seguinte, vamos começar lá do início. Lá no Éden, Deus criou o homem, ele não tinha pecado nem nada, e colocou ali no Éden. E ali Deus se relacionava com o homem. À tarde Deus descia para conversar com o homem e estava tudo certo. Mas o que aconteceu? A partir do momento que o homem desobedeceu a Deus, o pecado entrou no homem. A razão, ou a carne, ela começou a fazer parte do homem. E o pecado e a carne, ele é totalmente contra Deus. Ela realmente não quer fazer a vontade de Deus. Só que aí o que acontece? Lá em Romanos 5:8 diz: Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ok, o pecado entrou no homem e o que aconteceu? O homem foi destituído da presença de Deus. Porém, Deus, ele nunca deixou de amar o homem. Ele sempre amou a sua criação. E o que ele fez? Por nos amar, ele enviou Jesus Cristo, que morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos inimigos de Deus. E fomos justificados. Aquele que pela fé, que também não é nossa, é dom de Deus, porque você só acredita através do Espírito Santo, que testifica no seu coração. Então, através da fé, acreditamos que Jesus é Filho de Deus, aceitamos a Ele e somos justificados pelo seu sangue que foi vertido. Ok, agora justificado, a natureza de Jesus nasce em nós. E aí, o que acontece? Agora temos duas naturezas, a natureza pecaminosa e a natureza celestial. Tá, mas eu vou conviver com essas duas naturezas? Não. O que você tem que fazer? Todos os dias nós tentamos matar a vontade da carne e viver do Espírito. Porque assim, vivendo o Espírito, nós nos aproximamos de Deus e assim nos tornamos amigos de Deus. Então, pela fé acreditamos e somos justificados. Como assim, Tainara, justificados? Eu te explico. A partir do momento que o pecado entrou, a culpa entrou no homem. Então, ele é condenado à morte. E aí vem Jesus que nos justifica do pecado, ou seja, traz o perdão através do sangue derramado dele, e a justificação traz aceitação de volta para a presença de Deus. Só que tem a justificação e a santificação para manter-se na presença de Deus. Ou seja, nós fomos justificados e somos aceitos. Agora é preciso de uma qualidade de aceitação.
Você lembra que eu falei que agora tem 2 naturezas dentro de você? Pois é. Então é necessário que você mate a natureza pecaminosa, a carne, e viva o Espírito. Se aproximando mais de Deus, fazendo a vontade do Espírito Santo, se afastando daquilo que te faz pecar e se aproximando daquilo que te torna santo. Porque sem santidade é impossível agradar a Deus. E se você tem um amigo, se você se torna amigo de alguém, você ama aquela pessoa, você não quer machucar aquela pessoa, não, você quer ser agradável para ela. E é na santificação que nós nos tornamos agradáveis a Deus. Porém, entendam uma coisa, você vai acabar falhando às vezes. Porque a natureza pecaminosa ainda tá em você. Então, cara, alguma hora você vai errar, você vai tropeçar. Então é por isso que lá em Romanos 12:2 já diz: não molde sua mente com o padrão do mundo, mas renove a sua mente, para você provar da boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, você precisa todo dia renovar a sua mente e tentar se manter mais próximo de Deus e todo dia ser entregue aos pés do Senhor, porque não é fácil. E não se sinta incapaz pelas suas falhas. Não pense assim: ok, errei, então eu tô com vergonha, eu vou me afastar do Espírito Santo. Espírito Santo, desculpa, mas Deus não merece alguém tão errado como eu não consigo me manter, às vezes eu erro. E o Senhor sabe disso. E é por isso que Ele derrama da graça dEle. É um favor de Deus, a gente não merece, mas Ele é assim. Ele nos ama, e só por saber que você se arrepende, que você quer viver próximo dele, a graça é derramada sobre a sua vida. O que é a vida na graça? O homem não merece, mas Deus livremente o concede. Exemplo disso é lá em Gênesis 6:8. Naquela época o povo estava muito errado, pecando demais. E Deus olha para a terra e encontra Noé. E Deus olha e diz: Noé achou graça aos meus olhos. O que quer dizer que Noé era perfeito? Não, Noé não era perfeito. Porque ele vive no corpo de pecado, o corpo corruptível. Então Noé não era perfeito. Mas ele tentava obedecer às leis de Deus. Então ele achou graça aos olhos de Deus, num lugar onde ninguém ligava mais para a vontade de Deus. Então é isso, sabe? Não é você ser perfeito, é você todos os dias renovar a sua mente para experimentar da vontade dele. E um cara que entendeu perfeitamente isso é Paulo, lá em Romanos 6:14. Logo mais à frente do texto que lemos, ele diz: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Quando ele fala lei, ele não quer dizer que as leis fazem pecar, não. Ele faz uma comparação. Antes de Paulo encontrar Deus, ele vivia debaixo da lei. Ele obedecia todas as leis. Ele foi aluno de Gamaliel, um homem que ensinou tudo a Paulo, ensinou os mandamentos, ensinou tudo que está nas Escrituras. Então Paulo conhecia, pode ter certeza que Paulo conhecia perfeitamente os mandamentos de Deus, as leis de Deus. Porém, Paulo não conhecia o principal, o autor daquelas leis, que era Deus. Então, Paulo, ele perseguia a igreja, ele fazia aquilo que era contra a vontade de Deus. E quem faz o que é contra a vontade de Deus é a carne. Então, Paulo vivia no pecado. Porque se você faz aquilo que é contra a vontade de Deus, você está no pecado. E aí Paulo conheceu a Deus. Paulo teve um encontro no caminho indo para Damasco. E ali ele começa a viver a graça. Então é uma vida nova. Antes ele vivia pela lei, mas ele estava no pecado. Agora ele vive na graça. E ele entende que antes ele não era nada. Quando eu fazia tudo certinho e eu me achava certinho, obedecia às leis, ninguém estava contra mim, ninguém podia apontar o dedo para mim ou jogar uma pedra contra mim porque eu obedecia às leis de Deus. Mas quando ele teve um encontro com Deus de verdade e ele começou a viver pela graça, ele entendeu que ele não merecia nada.
Obedecer às leis não lhe tornava ninguém merecedor de nada, mas tudo é pela graça. Tudo é porque Deus quer, não é porque nós merecemos. Nada que fizermos vai nos fazer merecer, mas é tudo pela graça. Às vezes você pensa, tipo, cara, quem sou eu? Eu não mereço isso. Deus amava Paulo porque ele queria, não porque Paulo merecia. Obedecer às leis não fazia ele merecedor do amor de Deus, não fazia ele merecedor da salvação. Lá em Gálatas 1,15 diz: mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou. Entenda, você aceitou Jesus, mas Ele te chamou por causa da graça dele, porque Ele é bom, Ele quer te salvar e Ele quer mudar a sua vida. Nada do que você fez te tornou merecedor. As nossas atitudes de obediência nos aproximam dele, mas não quer dizer que merecemos a salvação, porque não é por merecimento, não é pelas suas obras, é pela sua graça. Então Deus, Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe, Ele te amou desde o ventre da sua mãe, mas é porque Ele quis, é porque Deus livremente decidiu te escolher, porque você já nasceu no pecado. Sua carne te traz o pecado, teu corpo te traz o pecado. Mais que nós tentássemos, não tem como merecer, entende? Tem como nos aproximar, mas não merecer. Só que presta atenção numa coisa: Deus derramou, Deus deu esse presente maravilhoso que é a graça dele, que Jesus pagou por nós. Só que tem como perder isso. Lá em Hebreus 12,15 diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Olha só, agora nós somos amigos de Deus, fomos justificados, perdoados e todo dia tentamos renovar a nossa mente para não se afastar de Deus. Mas tem como se tornar inimigo de Deus de novo. Como assim, Tainara? Eu recebi esse presente maravilhoso e tem como eu perder? Sim, tem como você perder. O homem que só alimenta carne, cara, só assiste o que não deve, só ouve o que não deve, fala o que não deve, só se mistura com coisa que não presta pra nada. Ele mata o espírito. Ele mata a natureza celestial que Deus deu a ele. Aquele que não alimenta o espírito morre de fome. Ou seja, você vai matar o seu espírito, aquilo de bom que Deus pôs em você, e alimentar a carne. E a carne, ela é inimigo de Deus. Eu já te expliquei isso. Então, quanto mais você alimenta a carne, mais você se afasta do Espírito Santo de Deus. E se afasta tanto do Espírito Santo que abandona a graça. E aí você se torna inimigo de Deus de novo. Então, meu amigo, por favor, não se afaste de Deus. Sabe, lute todos os dias pelo presente que o Senhor te deu, pelo amor dele, para que seu espírito viva e que ele seja mais próximo de Deus, seja amigo de Deus, para provar da vontade dele, para que essa graça seja derramada sobre você. Nada nos fará merecer. O mérito não é nosso, mas podemos agradar ao Pai, agradar o coração do Pai. Uma dedicação agrada ao coração do Pai. Expressar o seu amor por Ele através da palavra, lendo a palavra, buscando conhecer Ele, louvando a Ele, orando. Isso agrada o coração do seu Pai. Não te tornará merecedor, mas não há preço. Não há nada melhor que agradar o Senhor Jesus. E lá no final do verso 2 de Romanos 5, diz assim: e esta graça na qual agora estamos firmes e nós gloriamos na esperança da glória de Deus. Entenda,
você pode falhar de novo, porque é assim que nós somos. Por mais que a gente tente, tem hora que vamos tropeçar. Mas aonde abundou o pecado, sobreabundou a graça. E onde você errou, haverá o perdão de Deus. E onde você falhou, haverá a graça de Deus, o amor dele. Isso não quer dizer que você tem que viver falhando, vaso, pelo amor de Deus, não me decepciona. Mas que se você falhar, a graça será derramada, porque ele te ama e é assim, não é por merecimento. E por que fazemos isso? Porque a gente tem esperança da glória de Deus. Nós temos esperança de vermos Ele um dia. E por isso não desistimos, e por isso lutamos, por isso renovamos a nossa mente. Não moldamos de acordo com o que o mundo tem. Porque queremos ver o Pai, e esse é o nosso anseio. É por isso que eu tô te falando dele. Para que você também possa ver Ele um dia junto comigo. E juntos adorarmos Ele lá na glória. Amém? E esse é o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e está nos ouvindo pelo YouTube, curte, compartilha, comenta e se inscreva no canal do YouTube. Se inscreva também no canal do Spotify e no perfil do Instagram @quem.este, que lá a gente tem coisas bem legais preparadas para vocês, falando um pouquinho sobre este Deus maravilhoso. E é isso, espero que você tenha gostado e receba esse presente de graça, que é a graça. Um abraço e até a próxima!